E aí, pessoal, boa tarde. Começando mais uma live e hoje a nossa live sobre gestão de prioridades. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando e a gente já começa o nosso bate-papo. Hoje a nossa live é um pouquinho diferente, né? Hoje eu vou ficar em pé aqui, vou utilizar o quadro, porque a gente vai fazer uma ferramenta em conjunto. Vocês podem colocar perguntas durante a nossa live, tá? E eu vou tentar ler daqui e responder a nossa live. Pega esse aviãozinho que tem aí embaixo, na barrinha do seu Instagram, e manda essa live para todo mundo que estiver ao vivo aí na sua página. Vou fazer isso aqui agora, vou convidar muita gente para participar e a gente começar. Esther entrou, não é isso? Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje, gestão de prioridades para um home office mais produtivo. Por que essa ideia de gravar essa live tipo aula surgiu? Meu nome é Flávia Ramos, para quem não me conhece, eu trabalho com gestão estratégica de pessoas para pequenos e médios negócios. E com essa questão da quarentena, a maior parte dos meus clientes se viram na necessidade de colocar os seus colaboradores em home office. Então, eu tenho no meu círculo de relacionamento profissional empresários que colocaram seus funcionários, seus colaboradores em home office, como funcionários, pessoal da equipe, olá gente que está chegando, como pessoal da equipe que está em home office e que comenta comigo assim, vez ou outra, né? Nossa, Flávia, como que eu faço para me organizar? Eu estava tão acostumada a acordar de manhã e pegar o transporte, ir para o trabalho e ter aquele horário reservado para trabalhar. Era mais fácil para mim fazer isso, para me organizar. Agora eu acordo em casa e eu me vejo com todas as questões da casa, tarefas da casa, telefone tocando, muitas vezes o filho dentro de casa porque não está indo para o colégio, né? E a pessoa se vê desorganizada, num momento desorganizado e o que é prioridade? Como que eu organizo as minhas prioridades? Como eu organizo o meu trabalho para ter um home office mais produtivo, para ter um home office mais eficaz, mais efetivo? Então eu trouxe hoje duas ferramentas para a gente bater um papo sobre isso, sobre um home office mais produtivo. E aproveita esse momento que você está aqui me assistindo, pega uma folha de sulfite para a gente fazer essas ferramentas em conjunto, tá? E fazer o planejamento da semana em conjunto, tá bom? Pessoal, quem tá me ouvindo agora, o som está bom? Porque hoje eu estou usando um microfonezinho de lapela e eu não sei se vocês estão me ouvindo direito. Vocês estão me ouvindo direito? Quem tá me ouvindo direito, faz um joinha assim pra gente continuar, ok? Então vamos lá falar de prioridades. Eu fiz uma apresentação e quem ficar, né? Fiz um e-book, na verdade. Quem ficar comigo aqui até o final, tá? E no final, der um printzinho na tela da nossa live, postar nos seus stories, marcando @flavia.ramos, vai ganhar esse e-book com todas essas informações de hoje. Inclusive com as informações que eu não vou falar aqui agora, porque o assunto é muito extenso. Então o e-book tá bem legal, tá? E se você ficar até o final, der um printzinho de tela e marcar a nossa página, você vai receber um e-bookzinho, ok? Então vamos lá. Prioridade é uma palavra que vem do latim, tem a sua raiz é prior, quer dizer que alguma coisa que antecede, tá? Que antecede outra, que vem antes da outra. Então, prioridade tem o sentido daquilo que antecede, daquilo que é mais importante. Há coisas, há fatos, enfim, há uma infinidade de coisas. A questão é que, na maioria das vezes, nós não sabemos colocar as prioridades no lugar certo. Ainda mais nesse momento em que a gente vive hoje, em que tudo é prioridade, não é? A velocidade é maior, as pessoas querem as coisas mais rápido. Vem do latim, tem essa raiz de priori, é algo que antecede alguma coisa, tem algo que é prioridade, tem algo que não é prioridade. E como que a gente sabe colocar essa prioridade no lugar certo? Como que a gente consegue estabelecer uma ordem para as coisas e priorizar as coisas na nossa vida? A gente vai falar sobre isso hoje com duas ferramentas. Ferramenta de gestão de prioridades e a gente vai também trabalhar a ferramenta 5W3H1S, que é uma ferramenta de planejamento para a semana, onde a gente consegue organizar
a vida de uma forma melhor, ok? Antes disso tudo, eu quero trazer para vocês 5 dicas de um home office mais produtivo e mais eficaz, ok? Então, eu trouxe 5 diquinhas aqui que eu anotei para vocês. Primeira dica é: separe um local para trabalhar em sua casa, um local silencioso, onde não haja possibilidade de interrupções. Se você hoje está em home office, está trabalhando em casa, é necessário que você tenha um lugar na casa reservado para trabalhar. Não precisa ser um escritório montado, mas um lugar, um espaço onde você tem a sua mesa, o seu notebook, sua caneta, o seu bloco de anotações, as folhas de sulfite, aonde seja silencioso, onde você possa trancar a porta e ali você trabalhar concentrado e ali você trabalhar com atenção, ok? Então, primeira dica para um home office mais produtivo é: separe um local para trabalhar em sua casa, um local que seja reservado e silencioso. A segunda dica para um home office mais produtivo é: organiza seu horário. Organiza seu horário. Você, quando trabalhava na empresa, que você saía de manhã e ia até a empresa, seja você empresário ou seja você o colaborador, você não acordava cedo, tomava banho, trocava de roupa, pegava a condução, seja seu carro, o trem, o metrô, e não ia até o trabalho, e você não tinha o horário para sentar, o horário do café, o horário para almoçar, o horário para fazer um lanchinho, o horário para terminar o dia, o horário para ir embora, pegar o ônibus para ir para casa. Tudo tinha horário. Por que aqui em casa agora não tem esse horário? Então, pega uma agenda do jeito que você preferir. Eu sou mais do telefone. Eu gosto de colocar tudo na agenda do telefone, porque ele me dá alerta, né? Me chama atenção para aquilo que eu tenho que fazer. Mas se você não pega uma agenda de papel mesmo, aquela agenda comum, e coloca lá 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, não sei que horas você acorda. Vamos supor que você acorde às 7 horas, acordar, tomar um banho, trocar de roupa. Eu gosto de me vestir como se eu fosse trabalhar, né? Tem gente que gosta de trabalhar de pijama, cada um gosta de um jeito, mas é importante que você tenha horários para fazer isso, tá? Então você acorda, toma seu banho, senta, toma seu café, enfim, vai para esse espaço que você reservou, senta e começa a trabalhar. E ali você está trabalhando. Esse tempo que você está sentado ali é para focar no seu trabalho, na sua produção. Se você levantar toda hora para fazer alguma coisa, se você for atender a campainha que toca toda hora, se você for atender telefonemas toda hora, se você for fazer coisas toda hora, você vai roubar o tempo do seu trabalho em detrimento de uma outra coisa que você está fazendo. Então é importante que você estabeleça horários como se você estivesse trabalhando normalmente. Acordei, tomei banho, tomei café, sentei e tô trabalhando. Eu preciso levantar um pouquinho para esticar a perna, tomar um café, vai até a cozinha, toma um café. E esse recado que eu vou dar agora é para as mulheres, tá, gente? Mulher não pode ver nada fora do lugar dentro de casa, que ela fica agoniada. Mas, querida amiga, se você estivesse lá no escritório, você não ia estar vendo nada dentro de casa. Então, dica para as mulheres: sejam cegas dentro de casa, tá? Fecha os olhos, porque o home office não é férias. Quarentena... Pausou aqui o vídeo. Vamos lá, gente. Nós estamos trabalhando. Então, é necessário que a gente não fique olhando a bagunça da casa, tá? A gente está trabalhando. Então, levanta, vai lá na cozinha, toma um cafezinho, volta para trabalhar. Tira o seu horário de almoço, que é importante você ter aquele horário de almoço para ver o noticiário na TV, já que você está em casa, né? Para você fazer uma coisa ou outra que seja pessoal, que seja sua e não faça parte do trabalho. Volta para o trabalho na parte da tarde, continua produzindo e no final do dia você encerra. Você pode sim mesclar, tá? Suas tarefas, suas prioridades pessoais no meio do dia com as prioridades profissionais. O mais importante é que você leve em consideração que as suas metas precisam ser alcançadas, ok? Não pode deixar para depois. Então, se você consegue entregar as suas metas, mesmo intercalando as atividades pessoais com as atividades profissionais, tudo bem, desde que tudo tenha horário. E a gente precisa ter horário para acordar, para tomar banho, para almoçar, para tomar café, para ter lazer, para assistir o noticiário, ver a série que a gente gosta, zapear um pouquinho no celular. Tudo faz parte da nossa vida, tudo faz parte da nossa rotina. Mas tudo precisa ter um horário, um tempo pré-estabelecido, tá ok? Terceira dica que eu dou para vocês é: faça uma lista com as prioridades das mais importantes para as menos importantes, das mais urgentes para as menos urgentes. Então vamos lá. Você já pegou sua folha de sulfite? Nós vamos dar algumas orientações e é legal você anotar, tá? Esse planejamento que eu tô ensinando vocês a fazer hoje, tá? Que é como se organizar melhor. Eu tô ensinando a vocês hoje como se organizar melhor e como fazer um home office mais produtivo. Ele precisa de
que seja escrito, de que seja anotado, ok? Então, pega um papel para a gente anotar tudo junto aqui direitinho. Então, a semana que vai começar, a próxima segunda-feira, eu costumo fazer o meu planejamento no domingo à tarde, tá? Então, geralmente, domingo após o almoço, eu sento e faço o planejamento da semana. Eu já tenho as minhas metas mensais, trimestrais, semestrais, anuais estabelecidas, tá? Mas todas essas metas têm demandas em que a gente tem que realizar diariamente, semanalmente, ok? Então, como eu faço isso? No final da tarde, no domingo, eu sento e vejo o que eu tenho para fazer para aquela semana. Tá? Então, eu faço toda a organização da minha agenda da semana, do mais importante para o menos importante, do mais urgente para o menos urgente, do mais prioritário para o menos prioritário. Se a semana me fizeram uma pergunta assim, Flávia, necessidade e prioridade são a mesma coisa? A necessidade é mais importante que a prioridade é mais importante que a necessidade? Gente, depende se sua necessidade é uma prioridade, tá? Nem toda necessidade é uma prioridade. Prioridade, como eu falei, é aquilo que vem antes das outras coisas. Geralmente, as nossas prioridades têm data e prazo para acontecer. E a gente sabe o que a gente tem que entregar, ok? Então, por exemplo, um cliente meu me pede um processo seletivo. Então, eu tenho prazos para fazer o quê? Para colocar, anunciar a vaga, desenhar esse cargo, ok? Analisar os currículos das pessoas, fazer contato para marcar a entrevista agora por telefone. Então, tudo isso tem um prazo para acontecer porque eu tenho uma data para entregar um colaborador, né? Ou vários selecionados para essa pessoa escolher. Então, a prioridade, ela tem prazo e ela tem data. Nem sempre a necessidade é uma prioridade, nem sempre uma necessidade tem data para acontecer. A necessidade pode ser uma coisa que você vai agendar, que você vai resolver. Por exemplo, vamos supor que hoje o meu relógio quebrasse e o meu notebook quebrasse. Eu tenho necessidade de comprar um relógio e tenho necessidade de comprar um notebook. O que é prioridade para mim hoje? O notebook, que é a minha ferramenta de trabalho, o relógio eu posso agendar para uma outra época. Ficou entendido, gente? Então, a quarta dica que eu dou para vocês é: insira em sua agenda todas as prioridades com lista e horário para finalizar, tá? Local, data e horário para finalizar. Então, eu sou do telefone, como eu falei, eu gosto de pôr tudo na agenda do telefone. Se você não use na agenda do papel, na agenda de papel mesmo. Mas é importante que você pegue toda a sua lista de prioridades e de coisas importantes na semana e você coloque isso numa agenda, para você, quando sentar na segunda-feira de manhã para começar o seu dia, para começar o seu trabalho, você veja a lista do que você tem que fazer ao longo do dia. Porque, gente, se não fizer isso, que loucura não é esse dia, né, gente? Porque aí toca o telefone, toca o interfone, alguém pede uma coisa, alguém pede outra coisa, e o que você está fazendo? Você vive apagando incêndio e as prioridades vão ficando de lado, e a gente vai ver isso nessa ferramenta que eu trouxe aqui, tá? Quinta e última dica: despeça-se e livre-se de todas as interrupções. Se eu vou sentar para trabalhar, né? Se eu vou sentar agora para fazer um trabalho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar aquilo que me desliga, aquilo que me tira a atenção, tá? Então, eu trabalho com de grupos no WhatsApp, que não tem nada a ver com o trabalho, porque isso me distrai. O que eu faço quando eu vou trabalhar? Eu silencio os grupos do WhatsApp. Geralmente, eu silencio os dados do celular para eu não receber ligações. Eu deixo só o Wi-Fi ligado, porque a minha utilização do celular é na internet, é no Wi-Fi. São as postagens, são as dicas, fazer uma videochamada com o cliente. Então, tudo isso eu posso fazer com o Wi-Fi. Eu não preciso dos dados ligados do celular, porque se eu deixar, fica entrando ligação o dia inteiro e eu não paro de atender ligação, eu também não faço o que eu tenho que fazer. Então, despeça-se, tá? De tudo aquilo que te tira o foco, tá? Desligue o que te desliga. Ok, gente? Vamos lá, vamos seguir. A nossa... Como é que eu posso selecionar, então, as minhas prioridades? Flávia, eu trouxe essa ferramenta aqui, eu não sei se vocês vão estar enxergando ela conforme deve ser enxergada, porque a câmera está virada, mas eu vou explicar e você vai fazendo no papel conforme eu for explicando aqui.
esse material que está aqui e o que eu estou falando hoje, eu fiz um e-book para quem entrou depois, tá? E esse e-book eu vou dar para aqueles e somente para aqueles que printarem a tela com a nossa aula, marcarem como foi essa aula, tá bom? Lá no history de vocês, e eu vou enviar para vocês esse link com esse e-book, com todas as informações. A Leca entrou com todas as informações, tá? Que são até além do que eu tô trazendo aqui hoje. Então, essa é uma ferramenta de gestão de prioridades, tá? Nem tudo é prioridade. E a gente precisa aprender a estabelecer isso. Como que eu posso selecionar as prioridades? Tá? Cada pessoa tem suas próprias prioridades. Elas são ligadas à importância das tarefas, prazo, tempo, sobretudo com seus valores e motivadores de vida. O que é prioridade para mim pode não ser prioridade para você, ok? Separar o que é urgente do que é prioritário, do que pode esperar um pouquinho, é uma grande ajuda na organização do tempo. Então, quais são as suas metas prioritárias para curto, médio e longo prazo? Então, a gente vai olhar para aqui, tá? A gente tem gestão de prioridades. Então, a gente vai trabalhar com essa ferramenta listando as prioridades, tá, gente? Calculando quanto tempo a gente passa em cada quadrante desse, refletindo sobre essa nossa organização de tempo e reorganizando a agenda. Pessoal, se você ainda não pegou um papelzinho e a caneta, eu te sugiro levantar agora e pegar, eu espero, para a gente poder fazer isso em conjunto. Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês, aí embaixo, na barra de vocês, tem uma setinha. Encaminha essa live para todo mundo que estiver online no seu Instagram, para a gente compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, tá? Todos os dias eu falo isso. A única coisa que quando se divide é multiplicada é o conhecimento. Então vamos multiplicar conhecimento. Então pega essa setinha aí e envia para várias pessoas essa nossa live, porque o que eu vou falar hoje é de muita importância para a sua organização. Se você fizer e todos os passos que eu vou explicar agora, como organizar a sua agenda, as suas prioridades para ter mais produtividade, você de fato vai conseguir fazer isso. Então, não pode perder nada, tem que observar cada passo do que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Vamos lá? Então, acho que já deu tempo para vocês pegarem o papel, a caneta e tudo mais, e vamos lá. Então, vocês vão separar, vão fazer um quadrado, tá? Eu anotei tudo porque depois eu precisar apagar para fazer uma outra coisa e ia dar muito trabalho. Então, pra gente não perder tempo com isso, é um quadradão, tá? E você vai fazer, você vai separar esse quadrado em urgente e não urgente, tá? Prioritário e não prioritário. Então, são 9 quadradinhos, tá? Esse quadrado tem 9 quadradinhos. Urgente e não urgente em cima. Prioritário e não prioritário do lado. Foi? Beleza. Temos 4 quadrantes aqui. O quadrante 1, o quadrante 2, o quadrante 3 e o quadrante 4. Vocês estão conseguindo acompanhar? Se está conseguindo, faz assim, dá um joinha aí, para eu poder continuar, tá? Então, um quadrante, esse quadrante é dividido em 9 espaços, tá? Urgente, não urgente, prioritário, não prioritário, e a gente sobra aqui 4 quadrantes aqui no meio. 1, 2, 3, 4, ok? No quadrante 1, você vai colocar aquilo que faz você largar tudo e sair correndo. Porque isso é urgente e prioritário. Sabe aquelas situações na sua vida em que são urgentes, em que você larga tudo e tem que sair correndo para resolver? Tudo isso vai ser listado aqui, nesse quadrante. Então, você vai pegar esse quadrante e vai colocar nesse quadrante tudo que é urgente, tudo que é urgente, que é prioritário, que faz você sair correndo, que você é obrigado a sair correndo para realizar. Vou dar exemplo. Reuniões urgentes, demanda de última hora, prazos atrasados, tá? Prazos apertados também. Quando o teu gerente liga, ou quando o teu cliente liga e fala para você assim, olha, eu preciso que você me ajude a recrutar alguém para essa semana. Olha, Flávia, eu preciso que você me ajude com um treinamento online para a semana que vem. Eu tenho várias coisas agendadas, mas se o meu cliente quer algo para a semana que vem, isso tem que entrar na minha agenda, tá? Flávia, corre agora que eu tô na rua e o meu pneu furou, né? E eu preciso de ajuda. Um exemplo. É tudo aquilo que você tem que sair correndo. A qualidade não tá legal, não dá para enxergar o quadro. Querida, eu sei porque o quadro tá longe e a gente tá numa iluminação. Contudo, eu já informei aqui que a gente tem um e-book com todo esse material, tá?
preparado, pronto. No final dessa live, bate um printzinho aqui da tela, marca a gente, que eu vou enviar o PDF com o material para você ou o link para você acessar o material, tá bom? Então, por isso que eu estou explicando como faz. Pega uma folha de papel, faz um quadrante, divide em 9 espaços, tá? Aqui você vai colocar o que é urgente, o que não é urgente, prioritário e não prioritário. O primeiro quadrante é o que você tem que correr para fazer, é o que é urgente para você fazer agora, tá? Aquilo que você tem que largar tudo e fazer, ok? Segundo quadrante é o que não é urgente, mas é prioritário. Então é o que você precisa fazer, contudo deixa para depois, geralmente você procrastina. Toda aquela rotina que você tem, tá? Que você precisa fazer no dia a dia, mas você acaba deixando para depois e procrastinando. Ah, isso dá para fazer depois. Ah, isso dá para fazer depois. Ah, daqui a pouco eu faço. E você vai deixando. Chega um momento que o prazo está tão apertado que essa ação que você tinha que fazer planejada, estruturada e com tempo, ela se tornou prioritária e urgente. Você tem que sair para fazer correndo de qualquer forma, a qualquer tempo, porque você procrastinou, você deixou ela para depois. Então, tudo que é prioridade, tá? Tudo que é prioridade, mas não é urgente, tem que ser agendado, tem que ser planejado. O que e anual. Nessa agenda eu tenho metas de curto, médio e longo prazo. Eu tenho aquelas prioridades que são urgentes e que eu tenho que fazer agora, e tenho aquelas que eu planejo para fazer com tempo e também com qualidade, porque tempo é igual a qualidade, tá bom? Então, nessa janela do que é prioritário, tá, gente? E não urgente, que é aquilo que você faz planejado e faz com qualidade, é onde você precisa passar a maior parte do seu tempo. Fica a dica aqui, tá bom? Terceiro quadrante, ele é urgente, mas não é prioritário. E é aquilo que te pedem e você não consegue dizer não e acaba fazendo, sabe? Que para pedir para fazer alguma coisa, ainda mais agora em home office, gente. A gente está em casa, né? E aí a família também está em casa, e todo mundo está em casa, e alguém vai e fala assim, me leva de carro ali rapidinho, vamos comigo no mercado? Vamos e você acaba tendo que parar às vezes para você fazer alguma coisa. Me ajuda nisso daqui, ou me ajuda nessa outra tarefa. E aí eu pergunto, essa tarefa que estão te pedindo, essa interrupção que você sofreu agora para fazer essa ação faz parte do seu escopo de trabalho? Essa ação, ela te ajuda a realizar suas metas e cumprir seus prazos? Se não ajuda, você tem que fazer 2 coisas com isso: delegar ou dizer não. Tá bom? Então, todas as interrupções que você sofre, todas aquelas ações, todas aquelas demandas que vêm, que não fazem parte do teu escopo de trabalho, que não fazem parte das metas que você tem, dos entregáveis que você tem para fazer, você tem 2 saídas para essa situação. Uma, dizer não, eu não posso fazer agora porque eu estou trabalhando. 2, eu posso delegar isso para uma outra pessoa? Você pode pedir para uma outra pessoa fazer isso? Beleza? E o quarto quadrante, ele não é urgente, não é prioritário. Ah, gente, mas é o lugar onde a maioria das pessoas passa mais tempo. Acreditem, tá? É o que rouba o seu tempo, não agrega, mas você gosta de fazer. E o que é esse quadrante 4 aqui? Internet, TV, séries, ficar deitado no sofá jogando conversa fora, telefonar para as pessoas, joguinho no celular, tá? É tudo aquilo que não é prioridade, não é importante, mas você adora fazer e passa o dia fazendo. É mentira? Conta aqui pra mim. Aquela coisa que rouba seu tempo, você fica assim, não, mais 15 minutinhos aqui, não, mais 10 minutinhos aqui, mais 1 minutinho, mais 2 minutinhos, e quando você vê, comeu meia hora, 40 minutos do seu tempo, que você poderia estar produzindo, olhando o que não é urgente, mas é prioritário, porque o que é urgente e prioritário você já sai correndo para fazer. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Quem acompanhou até aqui, dá um joinha para mim, por favor. Então, voltando a dar exemplos, tá? Eu anotei aqui na minha apresentação os exemplos. O primeiro quadrante, urgente e prioritário. São reuniões urgentes, demanda de projetos com prazo apertado, alguém passou mal, você tem que sair correndo para socorrer.
alguém está na rua, furou o pneu, não tem ninguém que te ajude, que ajude, você precisa ir ajudar. É aquilo que você, de fato, tem que parar e correr para fazer e você já faz pela demanda. Não urgente e prioritário são as agendas rotineiras de trabalho, a organização da sua agenda diária, o planejamento do seu trabalho, o planejamento financeiro, as metas com prazo estabelecido, tudo aquilo que você precisa dedicar tempo e planejamento para ter qualidade, perfeito? Terceiro quadrante, é urgente, mas não é prioritário, são as demandas que não fazem parte do escopo do seu trabalho, solicitações que não apoiam a sua meta ou interrompem seu trabalho. Então, nesse caso, você precisa dizer não ou delegar para alguém, perfeito? E o quarto quadrante, não urgente, não prioritário, são os telefonemas irrelevantes, a TV, a internet, os assuntos supérfluos, etc. Ah, mas Flávia, eu trabalho com a internet, eu trabalho com o WhatsApp, eu trabalho com o Facebook, eu trabalho com o Instagram. Eu também trabalho. É como eu falei para vocês no início. Eu vou lá e silencio os grupos. Eu vou lá e tiro da minha frente aquilo. Eu também tenho os meus jogos de preferência, as minhas séries de preferência. Eu também tenho o meu lazer e ele tem um horário para acontecer. E esse horário é depois que eu fiz tudo que é urgente prioritário e tudo que não é urgente prioritário. Depois que eu cumpri as minhas metas diárias, tá? Depois que eu tiquei tudo que eu tinha que fazer no dia, aí sim a gente pode pegar e jogar o joguinho, e assistir a série e ver aquilo que fazer aquele lazer, ter aquele lazer que a gente gosta de ter. Ok? Então, vamos seguir, gente. Para planejar as suas prioridades com eficácia e garantir os resultados com a execução das suas tarefas, é necessário pegar toda essa lista de tarefas que a gente falou, tá? Você já sabe listar o que é urgente e prioritário, do que não é urgente e prioritário, do que é urgente e não prioritário, do que não é urgente e não prioritário, beleza? Você já sabe o que você tem que fazer correndo, o que você tem que agendar, tá? Aquilo que você tem que delegar ou dizer não e aquilo que você tem que eliminar da sua vida ou reduzir na sua vida ou colocar um horário específico para aquilo. Como que a gente faz agora, Flávia, para a gente conseguir se organizar durante a semana com isso tudo? Como que eu sei qual o lugar dessas atividades na minha agenda, dessas ações na minha agenda? Como que eu consigo garantir que eu vou realizar tudo isso? Então, eu vou ensinar uma outra ferramenta para vocês agora, tá? Que se chama 5W, 3H e 1S. Alguém já ouviu sobre essa ferramenta? 5W, 3H, 1S. Meu quadro não está conseguindo escrever, vocês não vão ver, então eu vou explicar para vocês como faz, tá bom? E no e-book a gente tem todas essas informações. Antes disso, eu quero dizer um provérbio chinês para vocês aqui hoje. Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Então, planeja, 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 planeja. Anota tudo, coloca prazo para tudo que quando você for executar, com certeza vai ser mais eficiente, você vai ter mais resultados, tá? E fazer um planejamento eficaz serve para você traçar uma visão de futuro, serve para definir a direção e foco, serve para mitigar riscos e garantir a execução da sua meta. Então vamos lá. Como que é a ferramenta 5W, 2H e 1S? 5W, tá? Quais são os 5Ws? What, o que fazer, o que você vai fazer, tá? É a ação que você vai fazer. Então como é que a gente faz isso? Você pega uma folha de sulfite, tá? No horizontal, você vai separar 9 espaços, tá? Como se fosse uma planilha com 9 espaços, 9 linhas, 9 colunas. Você vai fazer um planilhão, tá? Eu também tenho essa planilha disponível. Se você quiser, depois me pede, eu mando para você essa planilha, tá? O primeiro W é de what. O que eu farei? É a ação, tá? Então, você vai colocar na primeira coluna, na primeira linhazinha da sua planilha. Na segunda coluna, primeira linha, você vai colocar o who. Quem fará? Quem é a pessoa que fará essa ação? Na terceira coluna, primeira linha, você vai colocar why. Por que fará? Tá? É o terceiro W. Quarto W é where. Onde você fará isso? O quinto W é where, when. Quando você fará isso? Primeiro H é how much. Quanto isso custará para você? O segundo H é how many. Tá? Quanto tempo você levará para fazer essa ação? E o sexto, que é o S, é o shall, qual é o seu indicativo de sucesso e de eficácia nessa atividade. Então vamos lá, eu vou separar uma atividade para essa semana. Você listou para a semana que vem
todas as ações que são prioritárias e urgentes, todas as que não são prioritárias e urgentes, para você colocar e fazer o seu planejamento semanal, beleza? Então, exemplo, segunda-feira eu tenho que realizar uma ideia, um exemplo que eu tenho aqui, ligar para a base nativa de clientes. Todo mundo está fazendo isso agora na quarentena, né, gente? Entrando em contato com os clientes antigos para poder, né, movimentar negócios, enfim. Então, eu vou ligar para minha base de clientes inativa. Essa semana eu preciso ligar para minha base de clientes inativa. Então, essa é a ação, isso é o what do 5W3H1S. O que fará? Eu ligarei para a minha base de clientes inativa. Quem é a pessoa envolvida nisso? Eu e mais 2 colaboradores, ou eu e mais 3 colaboradores, ou as pessoas que ficarão envolvidas nesse projeto de ligar para a base de clientes inativa. Por que você fará isso? Qual é o motivo de você fazer essa ligação para a base dos seus clientes inativos? Para fomentar negócios, para fazer networking, né? Para eu poder dizer, olha, eu estou aqui, agora eu estou atendendo online, você pode fazer seus atendimentos online. Então, tem que ter um motivo para isso, tá? Aonde vai ser feita essa ligação? Naquele espaço reservado que eu falei para você em home office agora, que você está, em que você precisa de ter silêncio para ligar para os seus clientes, para a base nativa de clientes, você não pode ser interrompido, então você vai sentar lá com uma lista de clientes para ligar e você vai fazer as ligações, tá? Quando eu vou fazer isso? Eu vou fazer essas ligações segunda, quarta e sexta. Segunda eu vou fazer, na terça eu vejo o resultado, né? Eu levanto mais clientes, na quarta eu faço uma ligação, na quinta eu vejo os resultados, na sexta eu faço ligação para encerrar a semana. Então, eu já sei qual é a tarefa que eu vou fazer, quem está envolvido com essa tarefa, qual o motivo dessa tarefa, em que local que eu vou fazer, né? Quanto que isso custa? E aí, de repente, dessa demanda, dessa tarefa, pode surgir uma outra tarefa, né, gente? Porque no escritório, a gente geralmente tem uma linha com ligação ilimitada. De repente, em casa não tem. Então, você talvez precise ligar para a sua operadora de celular para poder liberar ligações ilimitadas, alguma coisa desse tipo. Então, o quanto custa depende do que você está fazendo. Se isso tem custo de telefonia, se isso tem custo para comprar alguma coisa, você precisa estabelecer esse custo. E essa organização te ajuda a se planejar, inclusive financeiramente, tá bom? Então, quanto tempo eu levo para fazer essa atividade? Então, eu vou estabelecer nessa ação. Eu vou levar 4 horas ligando. Eu vou ligar de 8 a meio-dia. Segunda, eu vou ligar de 8 a meio-dia. Quarta, eu vou ligar de 1 às 5 da tarde. E na sexta, eu vou ligar de 8 a meio-dia. Então, eu já tenho tempo que eu vou gastar nessa ação durante a semana. Beleza? Eu posso também incluir nesse tempo que eu vou gastar o tempo que eu vou fazer levantando a minha base inativa de clientes. Então, eu tenho uma ideia de quanto tempo eu utilizei para realizar essa ação. Isso ajuda a se organizar nas prioridades do seu tempo, tá bom? Depois, eu vou estabelecer como isso será feito. Então, eu já selecionei a lista dos meus clientes inativos, eu já sei para quem que eu vou distribuir essa tarefa conjunto comigo, eu já sei quais os dias que eu vou ligar. Agora, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma planilha, eu preciso fazer uma planilha para poder colocar todos esses clientes, a hora que eu liguei, que é um CRM, e escrever o que foi que eu falei com esse cliente, que eu não falei com o cliente. Vocês estão vendo que quando a gente senta para colocar cada prioridade num 5W3H1S, surgem novas atividades que a gente não se percebe e que também tomam o nosso tempo e que também precisam entrar na nossa agenda? Então é importante sentar e fazer esse planejamento. E por último, o S, que é o show, né? Qual é o indicador de performance que você tem que essa ação que você está fazendo vai dar certo? Eu ter conseguido ligar em cada dia que eu estabeleci da semana para aquela quantidade de números que eu selecionei. Então, vamos supor que eu disse que na segunda-feira eu vou ligar para 50 clientes da minha base nativa. Então, se eu cheguei no final da segunda-feira e eu liguei para os 50 clientes, eu estou dentro da minha meta de performance, beleza? Se eu não liguei e eu tinha 50 clientes para cada dia, né, eu só liguei para 30, na quarta-feira eu já tenho 70 clientes para ligar e não 50. Então, qual é o indicador de performance que você vai colocar para você entender que você conseguiu alcançar aquela tarefa, que você conseguiu alcançar aquela meta naquela tarefa que você estabeleceu ali? Você precisa colocar ali o número de pessoas, o tempo que você vai demorar e chegar na sexta-feira, né, nesse planejamento que a gente está conversando aqui,
com as 150 ligações quitadas, tá? E com demanda já para a semana seguinte. Foi. Essa planilha que eu tô falando para vocês, eu tenho ela, se vocês quiserem eu posso enviar, e ela também tá no e-book, tá bom? Então, quais são os 5W, 3H e 1S, como eu faço para organizar essa ação nessa planilha? Primeiro eu vou colocar o que eu vou fazer, segundo eu vou colocar com quem eu vou fazer, se essa ação ela é responsabilidade apenas minha, ou se eu vou dividir essa ação com mais alguém. Eu vou colocar o porquê eu vou fazer essa ação, tá? Qual o motivo dessa ação acontecer, eu vou colocar onde ela será feita, quando ela será feita, então eu estabeleço os prazos, quanto custa cada ação dessa, porque tem um custo, sim, financeiro, o seu tempo custa dinheiro e muitas vezes a gente não leva isso em consideração. Então, dentro dessa ação, se eu preciso comprar ou alguma coisa, o que eu preciso fazer que envolva dinheiro tem que entrar nesse planejamento. Quanto tempo eu vou gastar fazendo este planejamento? Como eu irei fazer, né, estabelecer os critérios de como eu vou fazer esse planejamento de como isso será feito, de que maneira isso será feito e criar indicador de performance para que eu saiba se eu estou no caminho certo, se eu estou alcançando. Então, se eu estabeleci como exemplo que eu dei, ligar para 150 pessoas na semana, 50 na segunda, 50 na quarta, 50 na sexta, se na segunda-feira eu não liguei para 50, eu já tenho o saldo devedor para a quarta e o saldo devedor para a sexta. Então, estabelecer esses indicadores, tá? Eles vão ajudar você a alcançar certinho todas essas etapas. Tem uma mensagem aqui. Olá, Flávia, boa tarde, cheguei agora. Não sei se alguém falou. Não dá para ler o que você escreveu porque a imagem está espelhada. Sim, Jéssica, já me falaram isso, tá? Esse assunto que nós estamos conversando aqui, ele está no e-book, tá? Eu orientei, Jéssica, aqui no início da nossa conversa, todo mundo pegasse uma folha de papel que eu ia orientar como fazer as ferramentas e essas ferramentas estão no e-book que eu fiz uma brincadeira aqui, tá? Para receber o e-book, é só printar a tela aqui dessa aula, fazer algum comentário legal de alguma coisa que a gente falou aqui que foi positivo para você e a gente envia o e-book no final da aula para quem fizer esse comentário, tá? Então, você printa a tela, o que te interessou, o que foi legal que a gente falou aqui que contribuiu, coloca lá no seu history, marca @FlaviaRamos com RH e a gente envia o e-book para você, tá bom? Beleza? Seguindo, né? Eu fiz algumas perguntas para a gente se provocar nessa questão de planejamento, tá, gente? Que competências eu preciso desenvolver para me organizar melhor? Eu sempre ouço assim, eu sou desorganizado. E eu gosto de comentar com a pessoa, de falar para a pessoa assim, não, será que eu não estou desorganizado? Né? Ao invés de eu sou, porque o eu sou está dentro de mim. Mas se eu estou, eu posso deixar de estar. Se organizar é uma possibilidade, então nesse momento você está desorganizado, mas você pode se organizar. Todo mundo pode se organizar. E para se organizar, a gente precisa de algumas competências. E que competências você precisa desenvolver em você para se organizar? Em mim, eu precisei de aumentar o meu foco, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu me desfoco fácil. Eu tô fazendo alguma coisa, eu tô com uma música, eu canto, eu lembro de uma outra coisa, se o celular tá ligado e o WhatsApp não tá silencioso, eu vou olhar o que estão falando porque eu sou relacionadora, tá? O meu perfil comportamental, ele é comunicador, então eu acabo me desfocando para me comunicar. Então eu precisei desenvolver uma competência chamada foco. E você? Qual competência você precisa desenvolver para se organizar mais? Segunda pergunta que eu quero te fazer hoje é a seguinte: que comportamentos você precisa mudar para se organizar melhor? Então, nós falamos hoje de alguns comportamentos, tá? O comportamento de sair de um lugar onde está todo mundo movimentando o ambiente, reservar um lugar para trabalhar, um lugar silencioso. Do comportamento de você ir lá e silenciar os grupos do WhatsApp, de você listar as suas prioridades, de colocar essas prioridades, tudo isso é comportamento, são ações que são comportamentais, são ações que te jogam num comportamento de ser organizado. Quais são os comportamentos que você precisa mudar para você se organizar mais? Só você sabe, lista eles aí, tá? A outra pergunta que eu faço para vocês é: que hábitos eu preciso eliminar ou adquirir para me organizar melhor?
quais são esses hábitos que eu preciso adquirir, que eu preciso eliminar para me organizar melhor. Deixar de jogar o joguinho na hora que não é para jogar, porque todo mundo gosta de um joguinho no celular, né? Todo mundo gosta, às vezes você tá ali no joguinho do celular. A série, gente, a série que as pessoas passam o final de semana vendo série, imersão em série, né? Não sei como é que fala, é muita série que assiste. Às vezes esses hábitos, eles não precisam ser eliminados, eles só precisam ser readequados. Mas tem hábitos que precisam ser eliminados. Eu sei os meus, você sabe os seus, aqueles que te atrapalham a se organizar. Elimina esses hábitos. Ou os hábitos que você precisa adquirir, que é o hábito de colocar as suas prioridades numa agenda, o hábito de listar todas as tarefas diárias, o hábito de colocar uma agenda no celular e colocar o alarme no celular, o hábito de fazer um 5W3H1S para cada tarefa que você for fazer. E aí você vai me dizer, mas isso é chato pra caramba. É sim, só que aumenta a performance, traz benefícios, traz resultados, você conquista o que você quer, então você fica feliz. Ainda mais para quem é comunicador, para ali, olhar a planilha, não é. Mas a gente precisa fazer. Eu preciso listar tudo isso, colocar cada coisa no seu lugar na semana para que eu possa dar a conta de tudo que eu tenho que fazer e ser organizada e não me atrapalhar. Ok? Então, no que eu acredito que me impede de me organizar? Essa coisa do eu sou desorganizado, isso é uma crença que te limita. Ok? Se você continuar dizendo e acreditando que você é desorganizado, vai ser muito difícil você conseguir se organizar. Então, vamos mudar o eu sou desorganizado, tá? Para eu estou começando a me organizar, ou eu quero me organizar, ou eu vou me organizar. Porque pelo menos você já está tendo um passo para ação. Tá? Então elimina essa crença, elimina essa afirmação de que você não consegue. Muita gente fala eu não consigo, não consegue talvez porque não tentou da forma adequada ou não mudou um pouquinho, não virou a chavinha, não ressignificou o que aquilo representa. Então, ao invés de eu sou desorganizado, por que não? Eu estou me organizando e eu vou conseguir me organizar. Devagar, mas eu vou chegar lá. Tá? Então muda um pouquinho esse pensamento. Quem poderia me apoiar nessa jornada? Porque às vezes sozinho é meio difícil. Então vamos lá, pede alguém que da sua família, alguém que você veja que é mais organizado, que consegue fazer um pouco mais essa coisa de planejamento, de agenda, né? Vai lá e pede ajuda a ele. Poxa, me ajuda aqui a me organizar. Me ajuda aqui, como que eu consigo fazer isso aqui melhor? Vai lá e pede ajuda, não sofre sozinho não. Vai lá e pede para alguém que alguém te ajuda. Hoje, eu vejo que as pessoas estão muito mais abertas a ajudar as outras. Tem sempre alguém que tem um comportamento que eu gostaria de ter, que tem uma atitude que eu gostaria de ter, e que tal eu começar a observar e a modelar essas coisas boas na minha vida também? E a outra coisa é o que eu preciso começar a fazer agora para garantir que cada meta e cada prioridade seja cumprida. É a última pergunta que eu coloquei aqui. Então, faz a sua lista, tá? Começa agora a planejar. Eu vou subir esse e-book já já. E quem printar vai receber esse e-book com todas essas informações e o detalhe. Não fique preocupado que você não viu o que eu escrevi no quadro. Não fique preocupado se você chegou agora. Não fica preocupado, tá bom, gente? O e-book tá pronto e quem printar a telinha aqui, marcar o que ouviu aqui que foi legal lá no seu history, vai receber o e-book com todos os detalhes de como fazer esse planejamento perfeito. E aí você já consegue planejar, semana que vem ter um home office mais tranquilão, tá bom? E uma outra coisa que a última dica que eu vou deixar para vocês é bonifique-se a cada conquista. Isso é uma coisa que eu trouxe do coaching para minha vida e eu trago isso até hoje. Então, eu tenho as minhas metas e eu selecionei troféus para mim, tá? Então, eu tenho alguns troféus que eu me dou ao longo das minhas conquistas, das minhas metas. Então, se eu conseguir resolver fazer a minha agenda da semana inteira, se eu conseguir fazer todas as metas que eu tinha, executar tudo bonitinho, se eu cheguei kit na sexta-feira, eu tenho um troféu que eu selecionei para mim, que pode ser qualquer coisa, algo que você goste muito, que você se dá
em simbolismo ao pódio que você subiu, à linha de chegada que você passou ao ter conquistado a sua meta. Então, cada vez, às vezes, eu gosto muito de tomar um vinho, sabe, gente? Então, às vezes eu vou convidar, agora não que tá em quarentena, né? Mas às vezes eu vou convidar um casal de amigos para tomar um vinho aqui em casa. Ou eu vou ver aquele filme que há muito tempo eu não consigo ver, vou parar, vou selecionar na minha agenda isso. Ou quando eu podia, vou sair para jantar fora. Alguma coisa que você goste de fazer, mas que represente que você só está tendo aquilo, você só está fazendo aquilo porque você cumpriu todas as metas, todas as tarefas da semana. Beleza, pessoal? Gente, foi um prazer bater esse papo com vocês até aqui. Eu não sei quem ficou aí do início até o final, entrou muita gente, foi bem movimentada a nossa live. Essa live aqui, ela não vai ficar gravada no Instagram, tá? Ela vai ser editada para ir para um outro canal. Então, quem assistiu, beleza. Quem não assistiu, que tristeza, foi chato para quem não assistiu. Mas você pode mandar aí, Jéssica. Jéssica, eu vou pensar então no seu caso, vai no meu coração, o pessoal não pode falar pra mim que eu já fico, né? Ela tá sendo gravada e eu vou ver como eu faço então para enviar para quem tava aqui comigo, tá bom? O e-book tá aí, beleza, pessoal, olha, tô lendo de longe os comentários, tá? Perguntas, vamos abrir para perguntas, deixa eu ver que horas tem, para ver se a gente ainda tem tempo, temos 10 minutinhos, Leca, oba! Que dó. Adorou, Leca? Que bom. Pergunta, gente. Coloca a pergunta, vocês que têm alguma pergunta sobre prioridade, sobre a parte de gestão de prioridades, gestão de tempo. Se tiver, coloca aqui agora. Se não, eu vou fazer um sorriso para você printar a tela. E coloca lá o que foi legal para você, o que valeu a pena para você. O que eu falei aqui que de alguma forma tocou você, que te ajudou de alguma maneira. Printa essa tela, faz esse comentário, marca a nossa página, coloca lá nos stories, que é uma forma da gente divulgar o trabalho e também divulgar para mais pessoas aquilo que a gente traz de conteúdo aqui, aquilo que a gente compartilha de conteúdo, porque eu sempre falo que a única coisa que se divide, que quando se divide é multiplicada, é o conhecimento. Então, bora multiplicar conhecimento, tá? Foi muito bom estar com vocês aqui. Nós temos lives toda semana, teremos mais aulas desse tipo, sem quadro brilhoso atrás, tá, gente? Pode deixar. Eu estou estudando um mecanismo aqui de fazer a live de um outro jeito, que eu possa compartilhar a tela com vocês, e eu acho que vai ser muito melhor, tá bom? Agradeço a audiência de vocês, muito obrigada, uma excelente semana para vocês, produtiva e com muitos resultados. E se deu certo o que a gente falou aqui, se você colocou em prática e ajudou você, comenta lá no Instagram, vai lá, marca a gente, coloca lá no history do Instagram, coloca no seu feed de notícias, porque é legal compartilhar com as pessoas que a ferramenta deu certo e a gente pode compartilhar com mais pessoas também. Tá bom, gente? Muito obrigada pela audiência de hoje. Vou dar um sorrisinho aqui para printar minha tela. Printei a tela. Flávia, sou mãe, você sabe, meus filhos nem sempre colaboram com as rotinas. Como posso lidar com isso? Ótimo, obrigada por dividir conosco. Leca, eu sei como é que é a questão das crianças em casa, ainda mais agora sem escola. Mas do mesmo jeito que a gente organiza a nossa rotina, a gente precisa organizar a rotina das crianças. E eu sou uma defensora disso. Eu não quero parecer chata com essa questão, mas eu percebo que hoje em dia os pais não dão rotina. Pelo menos a maioria dos pais que eu conheço não dão rotina para os seus filhos. A criança ela precisa ter rotina, horário para acordar, horário para tomar café, horário para fazer a lição da escola, horário para almoçar, ela tem que ter horário do sono, ela tem que ter horário para todas as coisas, né? Então, como que se faz? Da mesma forma que você faz a sua agenda, Leca, você faz a agenda com seu filho. Só que você vai fazer essa agenda como uma gincana. Do mesmo jeito que você pegou o 5W, 2H e um S que eu falei aqui, faz um planilhão para ele com post-its coladinhos, que cada tarefa que ele fizer, ele ganha um post-it naquela planilha. Cada vez que ele fizer alguma coisa, você vai colar um post-it naquela planilha. E se ele conseguir fazer todos aqueles horários, toda aquela agenda, e ele conseguir cumprir aquela rotina do dia que você colocou ali, você vai dar um prêmio para ele, você vai bonificar ele também, entendeu? Só que de forma lúdica. Então você vai explicar para o filho, olha, a mamãe
precisa trabalhar. Então, no momento em que a mamãe está trabalhando, você agora pode brincar, assistir um desenho, assistir um filme, você pode ler um livro, né? Então, você vai trazer atividades para aquela criança. Que tal agora vocês brincarem de recortar? Eu não sei qual é a idade dos seus filhos, tá? Mas isso vale para qualquer idade. São as atividades para cada idade. Óbvio que você vai criar atividades para cada idade, para cada interesse. E fazer uma planilha de que se ele cumpriu todas aquelas tarefas, ele vai ganhar uma bonificação no final disso tudo. O prêmio dele, o troféu dele. Vale pra gente e vale para as crianças também, só que com elas a gente faz de forma mais lúdica. Ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, mais uma vez, para não esquecer, printa a telinha aqui, tá? Coloca nessa telinha, coloca nesse comentário alguma coisa que foi legal, que você ouviu, que foi bacana, marca a gente, você vai ganhar o e-book que eu vou baixar daqui a pouquinho, tá? Assim que tiver pronto, ele vai. Os meus tinham rotina, mas agora estão sempre em casa, daí haja interatividade, porque dou atenção e trabalho ao mesmo tempo. Quem tá falando isso é a Leca. Isso, Leca, você 3 e 7 anos, então você precisa dividir o tempo, dar atividades para cada um para você ter tempo de trabalhar também, tá? Funciona para você do mesmo jeito que funciona para eles. Para eles e para você, atividades diferentes para cada idade. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas dá para preparar e dá para fazer, tá bom? Eu tenho 2 sobrinhos, uma sobrinha de 8 anos e um sobrinho de 4 anos, e a minha cunhada faz a mesma coisa, ela traz atividades ao longo do dia para eles e tá dando muito certo. Então eles têm tempo, eles têm a hora da TV, eles têm a hora da leitura, eles têm cada hora do dia deles, eles têm uma atividade para fazer, e que é o tempo em que eles estão distraídos, é o que ela aproveita para fazer o trabalho, para fazer as atividades dela e para cumprir as metas dela, tá bom? Gente, muito obrigado, valeu a audiência de vocês, semana que vem tem mais. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.